Na aula anterior, apresentamos o filo rotífera. Os rotíferos são de longe o maior clado de gnatífera em termos de contagem de espécies. São animais microscópicos que podem variar em tamanho entre 4 centésimos de milímetro e 3 milímetros de comprimento, mas a maioria tem entre 1 décimo e meio milímetro. Eles existem em uma ampla gama de formas bizarras, que se correlacionam com seu modo de vida. Existem os flutuadores globulares, em forma de saco, tem os nadadores alongados vermiformes e há tipos sésseis, que geralmente são muito diversos em sua morfologia. Os rotíferos são um grupo cosmopolita, o que significa que algumas espécies podem ser encontradas em todo o mundo, embora geralmente habitem a água doce. Sua filogenia é considerada controversa por alguns sistematas, e é possível que alguns espectadores desta aula discordem de como eles são colocados no reino animal, como o grupo irmão dos Micrognathozoa. Em algumas filogenias, os rotíferos estão confinados apenas aos Bideloidea e Monogononta, representados coletivamente aqui como Eurotatória. Em outras filogenias, os rotíferos consistem em três classes: Bideloidea, Monogononta e Seisonidia, mas excluem a Cantocéfala. Em outras classificações, os rotíferos são divididos na classe Hemirotatória, que inclui Bideloidea, Acantocéfala e Seisonidia, e na classe Eurotatória, que inclui Monogononta. Há outras classificações propostas também, embora sua filogenia esteja atualmente em fluxo e possa ser revisada quando você visualizar esta aula. No momento em que foi escrita, quase todas as pesquisas moleculares, mitogenômicas e filogenômicas modernas concluíram que o filo rotífera consiste em quatro clados principais: Midológia, Monogononta, Seisonidia e Acantocéfala. O clado Bidelóide é considerado uma classe por alguns sistematas e uma subclasse por outros. Ele contém os rotíferos bidelóides, que são encontrados em habitats por todo o mundo. Isto inclui um indivíduo famoso descoberto no permafrost siberiano, cuja idade estimada é de pelo menos 24 mil anos. Uma vez descongelado, o mesmo rotífero em questão, um membro do gênero Adneta, começou a se reproduzir por partenogênese. Alguns membros deste clado sobreviveram a temperaturas tão baixas quanto menos 262 graus Celsius, antes de serem revividos com sucesso, e outros sobreviveram indo ao espaço e voltando do mesmo. Eles fazem isso por meio de uma forma de criptobiose, reduzindo significativamente sua atividade metabólica a um nível indetectável, ou seja, se secando. Os rotíferos bideloides são os rotíferos mais facilmente reconhecidos e têm um plano corporal conservado. O clado Seisonidia é composto por apenas quatro gêneros. São rotíferos marinhos com coronas vestigiais ou reduzidas. Eles só foram encontrados vivendo nas guerras de crustáceos marinhos e são peculiares entre os rotíferos, pois machos e fêmeas estão presentes e são do mesmo tamanho. O clado Monogononta consiste em 1.570 espécies descritas e é o grupo de rotíferos mais diverso. Eles são capazes de sobreviver por longos períodos de tempo como embriões dormentes, mas são incapazes de entrar em criptobiose como os bideloides. Eles são principalmente livre-natantes, embora alguns sejam sésseis quando adultos. Cerca de 25 dessas espécies sésseis formam agregações, às vezes chamadas de colônias, que podem atingir até 3.500 indivíduos. Finalmente, o clado acantocéfalo, comumente referido como verme de cabeça espinhosa, foi por muitos anos considerado um filo-irmão de rotífera, embora estudos mais recentes o coloquem firmemente dentro de rotífera. Nós os discutiremos com mais detalhes na próxima aula, já que são criaturas fascinantes. Os rotíferos são dioicos, o que significa que possuem órgãos reprodutores masculinos ou femininos. Eles se reproduzem sexualmente, partenogeneticamente ou ambos os casos, o que podemos chamar de ciclicamente partenogenético. Eles são sexualmente dimórficos e as fêmeas são sempre maiores que os machos. Em algumas espécies, essa diferença de tamanho é pequena, mas em outras, a fêmea pode ter até 30 vezes o tamanho do macho. Em espécies paternogenéticas cíclicas, os machos podem estar presentes apenas em certas épocas do ano ou ausentes completamente. Alguns rotíferos têm uma história de vida complexa. As fêmeas do clado Monogononta, como Brachionas plicatis, produzem dois tipos de ovos. Durante a maior parte do ano, elas se reproduzem partenogeneticamente, o que significa que o embrião se desenvolverá a partir de um óvulo não fertilizado. Isso é representado no diagrama por este loop. Potencialmente, esse processo pode continuar indefinidamente, com fêmeas amícticas produzindo ovos amícticos, que produzem fêmeas amícticas e assim por diante. Entretanto, como muitos rotíferos monogonontas vivem em lagoas temporárias, riachos ou até mesmo poças após uma tempestade, ou em habitats que congelam ou têm condições desfavoráveis,
Qualquer número de fatores ambientais, como aglomeração, dieta ou interações específicas de espécies, podem resultar em um estímulo misto, que dá origem a uma fêmea míctica, que é representada no início do outro loop. Essas fêmeas mícticas produzem então ovos haploides, o que significa que elas têm apenas uma parte da informação genética necessária para o desenvolvimento. Se o óvulo rotífero não for fertilizado, ele se desenvolverá em um macho haploide. Esses machos diminutos têm vida curta e geralmente não apresentam grande parte da morfologia das fêmeas diploides. Os machos haploides produzem espermatozoides haploides. Se o espermatozoide haploide entra em contato com o óvulo haploide, o óvulo se torna um óvulo micítico, fertilizado, que se desenvolve em uma casca espessa e resistente e fica dormente. Esses embriões dormentes sobrevivem aos invernos ou outras condições adversas. São chamados de ovos em diapausa. Esses ovos podem sobreviver por longos períodos de tempo e geralmente são dispersos pelo vento, pela água, pelos pássaros, até pousarem em uma área com condições favoráveis. A maioria das fêmeas nasce com características adultas e são consideradas possuírem o desenvolvimento direto. As fêmeas geralmente levam um dia ou mais para atingir a maturidade sexual, enquanto os machos não aumentam de tamanho após a eclosão e nascem sexualmente maduros. Um clado ognesiotroca inclui espécies que produzem larvas que são morfologicamente muito diferentes dos adultos. Essas larvas são livre-natantes, enquanto os adultos são sessis. Vamos agora retornar a algo que foi mencionado de passagem há pouco tempo e que pode ter parecido um pouco confuso. Dissemos que em algumas espécies de rotíferos, os machos podem estar completamente ausentes. No entanto, não se trata apenas de algumas espécies. Em 2022, mais de 450 espécies de rotíferos bideloides, nenhum macho foi documentado de forma confiável. As fêmeas de todas essas espécies se reproduzem exclusivamente por partenogênese. Embora o clado tenha sido extensivamente estudado em laboratório e em campo, nem machos, nem hermafroditas, nem meiose foram relatados para uma única espécie bideloide. Primeiramente, isso parece quebrar nossa regra sobre características dos animais. Na introdução deste curso, dissemos que para se qualificar como animal, um organismo deve ser eucarioto, heterotrófico, capaz de respiração aeróbica, reproduzir-se sexualmente, ser móvel e crescer a partir de uma blástula. Entretanto, isso não significa que os rotíferos bideloides não sejam animais. Assim como as cobras são consideradas tetrápodes, ou seja, criaturas de quatro patas, mesmo que claramente não tenham pernas, a solução está em sua história evolutiva. Lembre-se de que a melhor definição de um animal é o organismo descendente do primeiro organismo que se qualifica como um animal. Os rotíferos bideloides correspondem a essa definição. No entanto, a maneira pela qual um clado, que parece ser inteiramente dependente de uma forma de reprodução assexuada, foi capaz de se diversificar em mais de 450 espécies existentes é atualmente considerada uma questão em aberto, digna de pesquisa. E, de fato, algumas pistas estão começando a surgir. Foi relatado recentemente que existem assinaturas genômicas associadas à reprodução sexual em bideloides. Talvez alguém que esteja assistindo a esta aula de agora possa ajudar a aprofundar esta intrigante linha de investigação. Mas por enquanto, isto encerra nossa discussão sobre os rotíferos de vida livre. Vamos avançar e finalizar este filo discutindo, como prometido no início do mesmo, os vermes parasitas de cabeça espinhosa, do clado acantocéfala.